abençoada noite a todos. Sejam bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados, ao nosso Hospital de Almas. Eu me chamo Mara e sou uma das voluntárias da casa. E hoje, primeiramente, vou dar alguns avisos para vocês que são importantes, né, até para o atendimento de vocês e para o melhor funcionamento do nosso hospital. Primeiramente, quando vocês vierem, né, e trouxerem algum tipo de vestuário, de algum familiar, de alguém que vocês queiram um atendimento, vocês tragam e coloquem durante a palestra e os atendimentos, coloquem em cima, no colo, e permaneça com ele ali, porque ele já vai estar recebendo o atendimento a partir do momento que vocês estão na fila, estão vindo, estão na fila, sentaram aqui. Esse material que vocês trouxeram, essa peça do ente querido que vocês trouxeram, já está recebendo atendimento, ela já vai receber, já recebeu o atendimento. Outra coisa também é a questão do silêncio. Os mentores estão cobrando muito, porque quando se tem muita conversa, atrapalha o atendimento deles, porque eles estão atendendo e daí estão conversando, atrapalha o atendimento deles. A questão do celular também, porque está todo mundo concentrado, né, ali fazendo atendimento, e daqui a pouco toca o celular bem rápido. Então nós pedimos a vocês que vocês façam a gentileza de deixar ou no silencioso, de preferência desligado o celular, ou se alguém precisa falar alguma coisa com a família, que seja no silencioso, para que não cause nenhum tipo de desconforto, né, na hora do atendimento. Bom, esses são os avisos para vocês, para que possa haver o melhor atendimento a todos vocês. Então, vocês já estão sendo atendidos a partir do momento que estão aqui, desde o momento que vocês estão na fila, que vocês entram dentro da casa espírita, que vocês sentam aqui, a espiritualidade já está fazendo um atendimento, ela já está dando um atendimento. Então, tudo que vocês trouxerem e vocês estiverem sentados aqui, vai ser recebido, tá? Bom, hoje eu vou falar um assunto para vocês bem rápido, mas que eu creio que cada um vai tirar um pouquinho de ensinamento para si, vai levar uma sementinha para si. Vou começar contando para vocês a história de um rei. O reino dele era um reino muito grande. E um dia ele estava sentado olhando para as coisas dele, para o reino dele, para o palácio, para as coisas que ele tinha. E aí, como no piscar de olhos, surgiu uma raposa. Ele viu uma raposa zanzando dentro do reino dele. Isso causou uma preocupação nele. Então, no reino dele, ele lançou lá um comunicado que a pessoa que soubesse traduzir aquele sonho que ele tinha visto, aquele animal, receberia eles falam antigamente que era uma saca de ouro, né? Um saquinho de ouro. Então, se espalhou pelo reino. Aí um reinador muito humilde, muito pobre, em condições precárias, sentado na mata, ele disse: eu gostaria muito de saber a resposta para esse sonho do rei, porque essa saca de ouro, ela melhoraria muito a minha vida. Então, apareceu um pássaro lindo, né, pequeno, mas um pássaro muito lindo. E daí disse para ele: você realmente gostaria de saber o que significa? Sim. Então vamos fazer um pacto. Eu digo para você o que significa. E nós dividimos essa saca de ouro. Você vai dar a resposta para o rei e dividimos meio a meio. E ele aceitou. E assim ele fez, foi lá. E aí falou para o rei que a raposa significava que existia muita fofoca, muita intriga, muita maldade, que era para o rei cuidar, porque o reino dele estava passando por intrigas e fofocas. Daí o rei já estava desconfiado, deu a saca.
de ouro para ele. Aí ele foi embora. No caminho ele pensou, mas eu vou dar metade desse ouro para o pássaro. O que um pássaro faz com ouro, né? Com as moedas de ouro? Foi embora para a casa dele, não deu coisa nenhuma de moeda para o pássaro. Não demorou muito. O rei novamente teve um sonho. E aí ele nem mandou procurar mais no reinado ninguém, já mandou que fosse direto na casa dele para que ele, né, traduzisse o sonho. Aí o rei sonhou com um punhal, que ele estava e tinha caído um punhal. Então, o lenhador disse para os soldados lá que ele não poderia ir naquele dia, porque ele tinha que primeiro analisar para ver o que significava o sonho. E aí ele pensou, mas e agora? Como que eu vou fazer se eu não dividir a metade do ouro com o pássaro? Ele não vai querer me dizer. Mas mesmo assim ele foi lá na mata, sentou e falou, chorou, falou um monte de coisa para o pássaro apareceu. E aí o pássaro novamente falou para ele que se ele dividisse as 2 sacas de ouro, ele, né, daria a resposta. Daí ele foi até o rei e assim fez. Diz que aquela daga significava muita violência, que era para o rei se proteger, se cuidar, porque ali teria muitos inimigos que queriam fazer algo ruim para o rei. Foi embora, novamente. Ele com aquelas 2 sacas pensou, mas o que um pássaro vai fazer com 2 sacas de ouro? Por que ele precisa de 2 sacas de ouro? Vou armar uma arapuca para esse pássaro. Onde já se viu, eu que faço todo o trabalho, vou lá, falo para o rei e o pássaro quer ganhar metade das moedas. E o que ele fez? Foi lá falar com o pássaro, pegou uma pedra e atirou. Só que o pássaro era esperto, o pássaro já sabia que ele ia tirar a pedra. Aí, uma terceira vez, bateram na casa dele e o rei novamente tinha tido um outro sonho, que teria sonhado com cordeiros. E aí, ele pensou, agora estou lascado. Que agora que o pássaro não vai me dizer, não quer nem saber de mim. E se eu tentei matar ele com uma pedrada. Foi lá, chorou, falou um monte de coisa. E aí o pássaro disse para ele. Ele foi até o rei e falou para ele que os cordeiros significavam abundância, que o reino dele estava tranquilo, que boas coisas estavam acontecendo, que tudo ia harmonizar. Pegou as 3 sacas de ouro e foi. E aí, na metade do caminho, ele pensou, puxa, como eu fui desonesto. O pássaro me deu as respostas que eu precisava, eu ganhei essas sacas de ouro, eu estou vivendo muito bem. Por que eu não posso dividir com ele essas sacas de ouro? Eu estou sendo muito injusto. Chegou lá, chamou o pássaro, chegou lá e pediu para o pássaro. Pediu perdão para o pássaro, porque ele tinha sido egoísta e que ele tinha se apoderado do dinheiro, das moedas, que ele deveria de dividir com o pássaro. Que ele entregar essas moedas para o pássaro e que posterior ele traria o restante que ele estava devendo. E aí o pássaro disse para ele que não esperava atitudes diferentes da que ele tinha. Porque naqueles tempos em que o reino estava vivendo um momento de desarmonia, onde as pessoas, ninguém se combinava entre si, onde o próprio reino estava inconforme com as coisas que aconteciam, não esperava que ele fosse diferente, egoísta. E que na outra época, em que o reino estava perigoso, as pessoas estavam uma matando as outras para pegar os bens que tinham, ele não esperava uma atitude diferente. Mas o que mais importou para ele foi a atitude que ele teve de, na terceira vez, querer dividir esse ouro com ele. Porque ele não esperava que realmente esse lenhador tivesse a consciência e que ele buscasse dentro de si o verdadeiro eu dele, que era o de compartilhar, que era o de ser grato. Então ele disse para esse lenhador, vá e leve as sacas de ouro e viva da forma como você quiser. O que significa, gente? Que todos nós, em meio a tantas turbulências, tantas coisas que acontecem, nós não podemos perder a nossa essência. Nós temos que buscar o nosso entendimento, nós temos que observar as coisas ao redor, observar em que ponto da nossa vida nós estamos, em que nós podemos melhorar, crescer,
sem prejudicar o outro? Em que podemos colaborar com isso? E a essência da gente é aquilo que a gente já traz quando a gente vê. Que nós não devemos nunca descuidar disso. Sempre orar, sempre vigiar e cuidar da nossa essência. Evoluir, crescer, aprender, estudar, nos conhecer quem realmente nós somos. E que não importa só a atitude, mas importa aquilo que tu tem dentro de ti, o verdadeiro eu que está dentro de ti, o verdadeiro sentimento que tu tem. Muitas vezes fizemos as coisas, podemos fazer uma caridade, mas doar, mas dentro de nós não é o que nós queremos. Dentro de nós estamos renegando aquilo que estamos fazendo. Então, moral da história, que todos nós devemos procurar dentro de nós quem nós somos. O que queremos e o que vamos fazer. E nunca, de forma alguma, deixar que qualquer bem material ou que qualquer outra coisa nos desvie do nosso verdadeiro caminho, da nossa verdadeira evolução, do nosso verdadeiro eu. Sempre nos cuidar, nos vigiar e sempre desejar para o outro aquilo que nós queremos para nós. E tudo aquilo que nós fizemos, que nós achamos que enganamos os outros, nós nos enganamos. Porque somos a imagem e semelhança do Criador. Então, quando enganamos o nosso irmão, estamos nos enganando. Tá? Então, não percam a essência de vocês. Façam aquilo que é certo, aquilo que é correto, mesmo que possa parecer ruim. Tá? Procurem a essência de vocês. Cuidem daquele eu, daquela pessoa que vocês são. E sempre procurem fazer o melhor do outro. Porque com certeza vocês vão receber isso. Tá bom, gente? Então hoje eu desejo para vocês que o nosso Criador dê muita luz, muito amor, muita paz na vida de vocês. Que Ele possa despertar esse eu sou tão importante que Ele nos deixou aqui, esse eu dele aqui nesse nosso plano, que Ele possa despertar dentro de vocês e que possa trazer muitos frutos de alegria, de amor, de compaixão, que o mundo de vocês possa ser melhor, que a casa de vocês possa ser sempre abençoada, que tudo que vocês façam possa estar sempre iluminado e que vocês possam sempre receber uma luz para resolver aquilo que vocês acham que é impossível, mas que com certeza vai estar sempre ao lado de vocês ali, tá? Que vocês possam receber a luz para ouvir, para calar, para escutar aquilo que Ele tem para dizer para vocês, para melhorar a vida e o caminho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, que a Virgem Maria cubra vocês com o manto sagrado dela, com muita luz, com muita paz, e que todos vocês possam distribuir esse amor, essa compaixão por todas as pessoas que passarem no caminho de vocês. Que vocês sejam multiplicadores e que vocês saibam que vocês são muito importantes e que vocês não estão aqui por nada. Existe um propósito e que esse propósito é muito importante e que todos precisamos compartilhar para que tudo isso possa ser melhor e que seja mais abençoado. Eu convido vocês a fazerem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Gratidão.